Concluído, então, o trabalho do levantamento de campo, o trabalho de levantamento de informações em campo, nós, então, passamos então, à etapa de fazer o ajuste final do projeto da rede básica. Então, com base em todas as informações que foram levantadas em campo, nós vamos, então, fazer uma caracterização geral desse projeto, fazer o traçado ajustado dessa rede básica, definindo e confirmando os pontos de conexão dos ramais condominiais com a rede básica, tá certo? E criar, dessa forma, mapas temáticos que façam, que representem a realidade, caracterizem a realidade da área. Então, é possível você gerar diversos tipos de mapas temáticos, como, por exemplo, por tipo de pavimentação das ruas, de largura das ruas, o tipo de solução adotada pela população para o seu saneamento hoje, características de tipologia habitacional das quadras, do ponto de vista topográfico e do ponto de vista urbanístico, a caracterização em planta também da infraestrutura existente. Então, nós podemos criar vários mapas temáticos que, ao final, nós, com a junção desses mapas, possamos ter, então, a caracterização total da área e a definição desse traçado. Mais uma vez, esse trabalho pode ser feito dessa maneira clássica, utilizando plantas em papel e fazendo desenhos, mas também podemos usar os recursos de software de computador que permite, então, você gerar vários tipos de mapas temáticos e, inclusive, fazer a sobreposição entre eles e criar determinados cenários e avaliar com muito mais propriedade esse tipo de caracterização. Além dessa caracterização geral da área, é muito importante nessa etapa, que já seria com o retorno do campo, você também fazer a identificação de qual seria uma região desta localidade que seria ideal para a implantação de um projeto piloto. Porque em todos esses projetos é muito importante que a primeira etapa de execução seja a execução de um projeto piloto, onde a gente vai testar todos os métodos e as soluções adequadas, além de conseguir ter parâmetros de custo e outros parâmetros de projeto. Então, nesse trabalho de campo, é muito importante que a gente consiga identificar uma área que seja representativa do ponto de vista físico, do ponto de vista topográfico, urbanístico e social da área como um todo, para que essa seja a área piloto. Esse traçado da rede básica finalizado, ele tem que sempre que buscar os menores trajetos, quer dizer, as menores extensões possíveis, tentar fugir de vias onde você tenha pavimentos caros, tá certo? Onde você tenha um subsolo desfavorável, ou até do tipo de ocupação. Quer dizer, uma via onde que seja, por exemplo, a principal rua de comércio daquela localidade. Se você puder evitar a colocação de uma rede coletora nessa rua, seria bastante bem visto, né? Tanto na questão da facilidade de execução, como também da própria operação e manutenção. Então, é muito importante que você busque ajustar o seu projeto com base em todas essas informações e todo este feedback que foi levantado em campo. Também procurar localizar redes coletores em áreas protegidas, em passeios ou em áreas verdes, onde você teria esta rede mais protegida e também ela vão requerer menores profundidades e com isso tornar o sistema mais econômico. Baseado então no traçado, nós devemos então assinalar na planta a localização também de todos os pontos de inspeção, que seriam os postos de visitas, e esses postos de visitas
eles têm que obrigatoriamente existir para permitir a conexão do ramal condominial à rede coletora, isso é um ponto obrigatório, e no caso desses postos de visita que vão ter como objetivo fazer a conexão entre o ramal condominial e a rede coletora, se ele requerer características ou de profundidade específicas, como, por exemplo, uma quadra que tenha casas abaixo do nível da rua, essa informação sobre essa condição de profundidade, ela deve estar perfeitamente identificada para permitir o trabalho na etapa seguinte. Além disso, esses postos de visita, eles devem existir quando houver mudança de direção nos coletores, quando houver mudança de diâmetro, quando houver mudança de declividade, ou quando também você tiver a reunião de um ou mais coletores. Então, esses postos, eles são obrigatórios. A conclusão, então, desse trabalho feito no escritório, baseado nas informações que foram levantadas em campo, é, então, o traçado final da rede coletora básica. Então, esse seria o projeto ideal para aquela cidade, para aquela região. Esse trabalho, você pode ter várias opções, pode, em algumas regiões, permitir que você tenha várias alternativas para esse traçado, e outra vez, com o uso, por exemplo, do software Sunbid, nós podemos criar vários cenários, várias alternativas e, ao final, escolher qual seria a alternativa a ser eleita e para que seja feito, então, o desenvolvimento das próximas etapas do projeto.